Amém. Quem é de Jesus, diz amém. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Como é bom podermos nos reunir como igreja para juntos prestarmos culto a Deus e bendizer e adorar o nome dEle. Amém? Quantas pessoas nos visitam pela primeira ou segunda vez? Faça assim com a mão, você que está nos visitando, para que eu possa conhecer. Tem alguém que está nos visitando pela primeira ou segunda vez? Temos ali atrás também, que bênção. O que a igreja tem para dizer para os visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, traz mais gente. Sejam todos muito bem-vindos, é muito bom a gente estar aqui juntos, reunidos, para engrandecer o nome de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Se você trouxe a sua Bíblia, abra comigo em Marcos 11. Você começou uma nova gravação? Marcos capítulo 11. Nós estamos em uma campanha de fé. Aos domingos serão 7 domingos com o tema o extraordinário poder de quê? Da fé. O extraordinário poder da fé. Você tem fé? Muito ou pouca? Como é que é a sua fé? Sua fé funciona mesmo? Amém. E se ela está funcionando, ela vai funcionar de maneira extraordinária. Você crê? Marcos capítulo 11, o verso 20. Se você trouxe a sua Bíblia, abra comigo. Mas se você estiver sem a sua Bíblia, acompanhe aqui na projeção. Evangelho de Marcos, capítulo 11, o verso 20. Quem achou, dá glória a Deus. Quem não achou, também dá glória a Deus. Tá. Se você tiver sem a sua Bíblia, acompanhe aqui na projeção. Marcos 11, verso 20, diz assim a palavra do Senhor. E de manhã, enquanto passavam pela figueira, viram que tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste se secou. Versículo 22. E Jesus respondeu dizendo: Tende o quê? Tende o quê? Fé. Em quem? Em Deus. Tende fé em Deus. Pois na verdade eu vos digo, que todo aquele que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, sem duvidar no coração, mas crendo que aquilo que diz acontecerá, tudo quanto disser. Portanto, eu vos digo, tudo quanto pedires em oração, crede que o receberei e ter-lo-eis. Amém? Só até aí. Curve sua cabeça por um momento, feche os teus olhos, repita essa oração, diga: Senhor Jesus, fala comigo nessa noite, repreenda toda distração, tudo aquilo que tenta impedir de eu ouvir a tua voz. É o que eu oro, peço que seja assim. Você que crê diz amém. Hoje é o segundo domingo dessa campanha, o extraordinário poder da fé. Ouça atentamente. A Bíblia vai mostrar a importância da fé. A fé é extremamente importante na sua vida. Você necessita de fé. Toda pessoa ela precisa de fé. Se você não tiver fé, você não será salvo. Porque Efésios capítulo 2, o verso 8 vai dizer: por meio da graça, mediante a fé, vocês são salvos. Para eu ser salvo, eu preciso da graça de Deus, mas eu preciso crer, eu preciso acreditar, eu preciso ter fé. Então nós precisamos da fé para ser salvo. Nós precisamos da fé para crer em Deus. Nós vimos semana passada, Hebreus capítulo 11, o verso 6, que diz que sem fé, sem o quê? Sem fé é impossível, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam de Deus, essas pessoas precisam crer que Deus é galardoador dos que os buscam, amém? Então eu preciso de fé para me aproximar de Deus, porque se eu não tiver fé, a Bíblia diz é impossível. Você sabe o que é algo impossível? Não tem como.
Sem fé não tem como você agradar a Deus. Sem fé não tem como você receber as bênçãos de Deus. Sem fé não tem como você viver o sobrenatural. Sem fé não tem como servir a Deus. A fé é importante na vida cristã. A fé é importante na sua vida. E você precisa se atentar para isso. Você precisa se atentar, porque você e eu, todos nós corremos o risco, na caminhada cristã, viver uma vida religiosa, mas sem fé. E você vai ver os discípulos que andavam com Jesus. Eles viram milagres, eles ouviram Jesus pregar, eles foram escolhidos por Jesus, eles eram instrumentos de Jesus, mas em determinados momentos da vida, Jesus dizia para eles: homens de pouca fé. A fé deles estava diminuindo. Ao invés da fé deles estar crescendo, por estar próximo do Filho de Deus, por estar sendo ensinado pelo melhor pastor que já teve nessa terra, Jesus Cristo, a fé deles ia diminuindo. E a fé de um deles diminuiu tanto, mas tanto, ao ponto de vender Jesus, ao ponto de trair Jesus, por 30 moedas de prata. Um homem que perdeu a fé em Deus, e perdeu a fé no Salvador, e perdeu a fé na vida, ao ponto de dar cabo da própria vida. Judas Iscariotes, discípulos de Jesus. Então uma fé é importante na vida cristã. Você precisa de fé, e você precisa cuidar da sua fé. Nós vimos em Romanos capítulo 10, o verso 17, que a fé, ela não depende exclusivamente de Deus. Ele já deu fé a todas as pessoas, mas a fé depende de nós, porque a fé, ela vem como? Como é que eu faço para ter fé? Como é que você faz para ter fé? Você sabe? Como que você tem fé? Dando o dízimo? Orando? Não, a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. É a palavra de Deus que gera fé no coração do homem. É a palavra de Deus que gera fé no coração de uma mulher. Por isso que nesses momentos da palavra, Satanás faz de tudo para que a sua mente fique vagando, para que você não preste atenção na palavra, para que você não ouça a palavra, para que a palavra não entre no seu coração, porque ele sabe que quando a palavra ela entra no coração de um homem e de uma mulher, é capaz de produzir uma fé extraordinária. E esse homem e essa mulher passa a viver o extraordinário. Ele pode ser curado, ele pode ser liberto, ele pode viver o extraordinário da fé na sua vida, porque é isso que a fé faz. A fé faz com que coisas extraordinárias, faz com que o impossível aconteça na nossa vida. E então o texto que nós lemos, nós vamos olhar os versículos anteriores. Jesus estava com fome, e Jesus viu uma figueira muito linda, muito bela, uma árvore cheia de folhas. E Jesus foi até aquela figueira, e quando chegou lá não achou nada, só tinha folhas, não tinha frutos. E a Bíblia diz que Jesus disse à figueira: ninguém nunca mais coma fruto de ti. E então eles foram embora, e quando eles voltaram, Pedro viu que aquela figueira que Jesus tinha amaldiçoado se secou desde a raiz, isso em pouco tempo. Isso em questão de pouco tempo. Quando eles voltaram pelo mesmo caminho, aquela figueira havia se secado desde a raiz, de um dia para o outro ela se secou. E então Pedro disse: Senhor, a figueira que tu amaldiçoou se secou desde a raiz. E Jesus sabia da incredulidade dos seus discípulos. Os discípulos de Jesus, mesmo andando com Jesus, mesmo ouvindo a pregação do Evangelho, eles eram incrédulos, eles eram homens de pouca fé. Então o Senhor Jesus vai dizer para eles: tende fé em Deus. Jesus está ensinando um segredo. Se você está enfrentando um problema, uma dificuldade, uma crise na sua vida, hoje o Senhor nos mostra por meio da palavra dele como você vencer essa dificuldade, como você alcançar o milagre que você tanto busca, como alcançar o poder de Deus se manifestando na sua vida e ver vitórias acontecendo. Amém? Ouça, tendes fé em quem? No bispo, no João, na Maria, no Pedro. Tendes fé em Deus. Jesus vai dizer que se você deseja viver um milagre, se você deseja viver algo extraordinário na sua vida,
você tem que ter fé em Deus. As pessoas têm fé em muitas coisas, em muitas pessoas, e muitas das vezes não estão tendo fé em Deus. E quando Jesus diz tem de fé em Deus, é porque Deus tem o poder de mudar essa circunstância, é porque Deus tem o poder de mudar esse problema que você está vivendo. Então Jesus está dizendo: olhe para Deus, olhe para Deus, não olhe para o problema. Talvez os seus olhos estão focados no problema, talvez a sua dificuldade é muito grande, talvez o problema que você está enfrentando é um problema enorme, talvez a crise que você está passando é uma crise muito grande, e você está olhando para a crise, para o problema, para a dificuldade, e talvez a sua fé está diminuindo, até a fé você está perdendo. Você diz: meu Deus, não tem como, esse problema é muito difícil, essa situação é impossível. E você precisa tirar os olhos do problema, você precisa tirar os olhos da dificuldade, da crise que você está enfrentando, e olhar para quem? Para Deus. Tem de fé em Deus, olhe para Deus, porque Deus, Ele pode fazer com que um milagre aconteça na sua vida, amém? Olhe para Deus, porque Deus na sua palavra promete promessas de vitória, promessas de libertação, promessas de cura, promessas de restauração, promessas de milagre, para todo aquele que crê. Jesus diz: tudo é possível ao que crê, tudo é possível. Então não existe nada impossível na sua vida, se você acreditar, se você depositar a sua fé em quem? Em Deus. Você precisa olhar para Deus. Eu lembro da história de um garoto que desejava ter uma bicicleta. E um dia ele passou na frente de uma loja que tinha uma bicicleta, e ele disse assim: um dia eu vou ter uma bicicleta. E naquela mesma semana o seu pai disse para ele: meu filho, eu vou comprar uma bicicleta para você. Outrora ele tinha uma esperança, ele tinha um desejo de um dia ter uma bicicleta, mas agora ele tem a palavra do seu pai, agora ele tem a promessa do seu pai. O seu pai disse: meu filho, eu vou te dar uma bicicleta. O pai declarou que ia dar a ele, e agora ele chega para os seus amigos e ele diz assim: o meu pai vai me dar uma bicicleta, o meu pai vai me dar uma bicicleta. Ele agora está seguro na palavra do pai, e crendo que vai receber, e recebeu essa bicicleta. Assim temos que ser nós cristãos. Você tem que se apegar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus declara que Ele não poupou o seu Filho, entregou por nós. Romanos 8, a partir do verso 31, Ele não poupou o seu Filho, entregou por nós. Como não nos dará com Ele todas as coisas? O desejo de Deus é te abençoar, o desejo de Deus é te dar as coisas que você precisa, que você necessita, e te dar infinitamente mais, porque Ele é um Deus bom, amém? Então você precisa ter fé na palavra de Deus, você precisa se agarrar com a promessa de Deus, porque o Deus que promete é fiel para cumprir, amém? Você crê nisso? Qual é a palavra de Deus que você tem se agarrado? Qual é a promessa de Deus que você tem se segurado? Eu tenho segurado em uma promessa de salvação da minha família. Eu tenho dito: Senhor, eu creio que eu e a minha casa serviremos o Senhor. Eu tenho me agarrado em uma promessa de Deus sobre a minha vida, daquilo que a palavra de Deus declara. E você precisa se agarrar na palavra de Deus e dizer: Senhor, a tua palavra promete, e se a tua palavra promete, é para mim, e eu tomo posse desse milagre, amém? Eu pergunto: você acha que Deus quer te abençoar? Sim ou não? E por que Ele não te abençoou? E por que o milagre ainda não aconteceu? Será que está dependendo de Deus? Não, não está dependendo de Deus. Depende de você acreditar. O milagre que você precisa, a bênção que você precisa, o extraordinário que você deseja que aconteça na sua vida, não depende de Deus, depende de você acreditar. E a Bíblia diz: tendes fé em Deus. Acredite que Deus pode, olhe para Deus, tenha a fé que Deus tem, de não olhar para o problema, de não olhar para a dificuldade, mas de olhar que é possível, amém? Você crê? Então qual é o segredo para você mover uma montanha? E quando fala montanha, pode ser um problema, pode ser uma crise,
E literalmente, pode ser a montanha, pode ser um monte, literalmente. Tudo é possível que crê. E Jesus diz que é possível. Se Jesus diz que é possível, é possível. A Bíblia diz que Josué disse: sol, detenha-te, e o sol deteve. Elias disse: não vai chover, segundo a minha palavra. O homem de Deus que disse que não ia chover, e durante 3 anos e meio, o que aconteceu? Não choveu. Ele disse: só vai chover num dia que eu disser que vai chover. E no dia que ele disse que ia chover, o que aconteceu? Sabe como é que é o nome disso? Fé. E é só para Elias? Não, é para todos nós. Josué mandou o sol parar, e o sol parou. O sol se deteve. Ele estava numa guerra, já estava chegando o anoitecer, e então ele não poderia lutar à noite, porque ele estava lutando com um povo albino, e aquele povo, ele era, à noite, eles têm uma visão extraordinária, e então Josué sabia que se chegasse à noite, eles iriam perder aquela guerra. E ele então disse: sol, detenha-te. Ele não falou: Deus mandou, eu orei a Deus. Não, ele usou a autoridade que ele tinha, acreditando no Deus que ele servia. Amém? Você precisa saber que você serve o Deus Todo-Poderoso. Você precisa saber que você serve um Deus grande, e que não há nada impossível para esse Deus. Eu pergunto: você tem fé em Deus? Você acredita que Ele pode fazer um milagre na sua vida? Você acredita que Ele pode resolver esse problema que você está passando? Você acredita que essa situação pode ser mudada? Pode. Ah, mas é se Deus quiser. Não, Deus quer. Ah, mas é quando Ele quiser. Não, é hoje que Ele quer fazer na sua vida. Amém? E Jesus vai dizer: tendes fé em Deus. E se você disser ao monte, se você fizer o quê? Você fizer o quê? Disser, diga, disser ao monte, falar ao monte. Se você falar ao monte, Jesus não está dizendo, você vai orar: oh Jesus, move esse monte, Jesus me ajuda, move o monte. Não, Jesus está falando de orar? Não, Ele está falando de falar, de declarar. Irmãos, a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ela nos alimenta, a palavra de Deus nos alimenta. Só que se você ficar só se alimentando, você vai ficar obeso, gordo. A fé, ela também precisa ser praticada, precisa ser colocada em ação. Porque é igual comer. Se a gente comer e não fizer exercício, não fizer uma caminhada, vai ficar igual gordinho, é ou não é? Então eu estava desse jeito, estou melhorando, já estou perdendo uns pezinhos. Por quê? Porque não estava praticando exercício. E a pessoa vai ficando gorda. Por quê? Porque vai só retendo. Se você vem ao culto, ouve a palavra de Deus ativa a fé em você, e você não colocar essa fé em prática, essa fé vai fazer só com que você fique gordo, e vai se tornar uma fé morta. Porque a fé, ela precisa ser praticada, amém? A fé, ela precisa ser colocada em prática. E Jesus disse: se você disser, você precisa falar, você precisa liberar. Você precisa liberar, irmãos. Ah, pastor, ora lá não, libera uma palavra que vai acontecer. Ora lá não, começa a declarar fé, começa a profetizar. Não é um pensamento positivo, não. Isso não se trata de pensamento positivo ou de palavras positivas, não. Isso se trata de crer no coração. Jesus está dizendo: se você crer no seu coração e não duvidar, assim se fará. Se você crê, se você acredita primeiro no coração, e no coração você coloca para fora, acreditando, porque a fé é certeza. Hebreus 11:1. A fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção dos fatos que não se vê. Então eu estou na certeza, eu estou esperando, mas eu estou na certeza que eu vou receber. Eu estou na certeza que o milagre é meu. Eu estou na certeza que Deus vai restaurar. Eu estou na certeza que o poder de Deus vai se manifestar. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Amém? O nome disso é fé. A Bíblia diz que Abraão outrora se chamava Abrão. A palavra Abrão significa pai exaltado. Só que Abraão não tinha filhos. E Deus muda o nome de Abraão, de Abrão, para Abraão. Então, Abraão significa pai de nações. Pai de quê? De nações.
E eu pergunto, sabe quando Deus mudou o nome dele, quantos filhos ele tinha? Nenhum. Deus muda o nome de Abraão, e Abraão agora, de Abrão para Abraão, e Abraão agora começa a ser chamado pai de nações. E um pai de nações que não tinha nenhum filho, e já estava ficando velho, e a sua esposa velha. Mas a Bíblia vai dizer que Abraão creu contra a esperança. Abraão creu contra a esperança. Não tinha esperança. Olhava para o seu corpo já mortificado, velho. Olhava para o corpo da sua esposa, já estava bem acabado, velhinha. Mas ele creu. E como ele creu, ele foi considerado o pai da fé. Porque Abraão não olhou para a circunstância. Abraão não olhou para a dificuldade. Abraão não olhou para o seu corpo. Abraão não olhou para o impossível. Ele simplesmente creu. Ele acreditou. Como é seu nome? Meu nome é Abraão, pai de nações. Quantos filhos você tem? Nenhum. Como é seu nome? Pai de nações. Cadê os seus filhos? E Abraão declarava: o Senhor vai prover, o Senhor vai me dar. E Deus proveu aquilo que era impossível para Abraão. Deus concedeu a ele, amém? E a mesma coisa pode acontecer na sua vida. Você começa a declarar, a profetizar, a chamar à existência aquilo que não existe. E se você está doente, você tem que começar a declarar a cura sobre a sua vida. Você tem que começar a declarar um milagre sobre a sua vida. Tem que começar a profetizar e dizer: doença, saia do meu corpo. Doença, saia da minha casa. Doença, saia da minha família. E talvez o seu esposo ainda não é convertido, ou a sua esposa, e você tem que começar a declarar sobre a vida dele, sobre a vida dela. Vai ser um grande homem de Deus, vai ser uma grande mulher de Deus, vai ser um instrumento nas mãos do Senhor. A circunstância parece contrária, mas nós não andamos por vista, nós andamos por fé. O cristão precisa se mover pela fé, ainda que não aconteceu, ainda que pareça impossível, mas eles sabem quem ele tem crido, eles sabem o Deus que ele tem servido, e eles sabem que Deus pode fazer. Então Deus pode fazer. Qual é o monte que você tem na sua frente? Qual é o problema que você precisa ordenar a Ele para sair da sua vida? Qual é a crise que você está passando? Qual é a dificuldade que você está passando? Ou você está com medo? Não, não há medo para aquele que serve a Deus. Porque Deus não nos deu o espírito de medo, Deus nos deu um espírito de ousadia e de fé. Você precisa acreditar. Você pode passar pelo pior momento da sua vida, você pode passar pela maior dificuldade do mundo, mas a sua fé nunca pode ser abalada. A sua fé nunca pode ser abalada. Eu lembro da história de um homem que se reuniu com 3 amigos, para a gente orar já já. Ele se reuniu com 3 amigos, e um dos amigos disse: meu amigo, eu perdi o meu casamento, eu estou tão triste. E então o outro amigo disse: meu amigo, eu perdi todo o dinheiro que eu tinha, eu estou tão triste. E era um pior do que o outro. E então o terceiro disse: meu amigo, você que perdeu o seu casamento pode ser restaurado. Meu amigo, você que perdeu o dinheiro pode ser recuperado. E eu que perdi a minha fé, eu perdi a razão de viver, eu perdi a fé, aquilo que pode fazer com que a vida tenha sentido, aquilo que pode fazer com que a vida tenha a graça de ser vivida, a fé. Porque do que adianta viver sem fé, irmãos? Sem fé tem salvação? Não tem. Não vai ser salvo. Sem fé não tem salvação. Sem fé tem como servir a Deus? Não tem como. Até essas coisas, as coisas principais que nós precisamos, que é a salvação e a vida com Deus, a gente vai precisar dar. Você está vendo quanto que a fé é importante? Você vê? Por isso que você tem que cuidar da sua fé. Por isso que você tem que cuidar do que você ouve. Porque se você não cuidar do que você ouve, você vai ficar acreditando em teorias que vai minar a sua fé. Esses dias uma pessoa da igreja me mandou um vídeo de um homem, não sei se é pastor, o que ele é, e ele falando: é porque as cores atraem cargas negativas, e não sei o que, e a cor isso, a cor aquilo. Eu disse: gente, e a pessoa me perguntou: bispo, o que o senhor acha? Eu disse: olha, primeiro que a Bíblia não diz nada disso, porque
Porque tem gente que acredita que ela vai entrar o ano novo de branco e ela vai ter um ano de paz. É assim? Tem gente que diz assim: eu vou entrar o ano novo de vermelho, porque esse ano é o ano do amor. É assim? Aí tem uns que entram de amarelo, porque diz: não, eu vou entrar o ano novo de amarelo ou de verde, porque esse ano eu vou ganhar muito dinheiro. É assim? Vai entrar o ano novo de uma cor para você ter muito dinheiro. Acontece isso? Não, irmão, isso é mentira. Isso mina a fé de quem crê em Deus. Teorias, balelas. Eu tenho que ficar com a palavra de Deus, amém? Então não existe negócio, porque uma igreja pintou dessa cor, é porque essa cor não sei o que, essa cor isso, essa cor aquilo. Não. As cores, elas podem influenciar em algumas coisas no nosso psicológico, mas na nossa espiritualidade não. Porque a nossa fé não está na cor A, na cor B, na cor C. A nossa fé está em quem? Está em Deus. Minha fé não está em cores. Eu não acredito nas cores. Eu acredito em Deus. A base da minha fé é Deus. Deus é a base da nossa fé. Quantos compreendem isso? E eu pergunto: por que você tem se preocupado? Homem e mulher de pouca fé. Deus precisa que você acredite. Tire a preocupação do seu coração. Está na hora de você confiar em Deus, porque Jesus disse, e se Jesus disse é verdade, e se Jesus disse pode acontecer. Ele disse: se você disser esse monte, ergue-te, lance-te no mar, e não duvidar, não deixar a dúvida entrar no seu coração, não é na mente. A mente pode até duvidar, mas o que não pode duvidar é o seu coração. A mente pode até vir pensamentos de dúvida, mas no coração não. No coração eu estou convicto, eu estou crendo, o milagre vai acontecer. Amém? Você pode dizer isso? Diga: um milagre vai acontecer. Vai ou não vai? Vai. Por quê? Por conta da nossa fé. A fé tem um poder extraordinário na nossa vida. Quando? Quando eu coloco ela em prática. Eu acredito em Deus, irmãos. Não é só acreditar, não, é se mover em fé. Quem tem a vontade de comprar um carro novo aqui? Deixa eu ver. Amém. Você já foi na concessionária ver seu carro? Não, então a sua fé está pequena. Você já sabe o preço do seu carro? Você tem que se mover, hein? Você tem que ir lá, entrar no carro. Mas eu não tenho dinheiro, bispo. Não é dinheiro, você precisa ter o que primeiro? Fé. Você tem um sonho de comprar uma casa? Já escolheu o lote na cidade onde você quer morar? Já foi lá orar no lote? Tem pessoas aqui que tem testemunho para contar, que foi em lotes que não era dela, e ela orou e o lote passou a ser dela, e ela construiu a casa. E eu pergunto: cadê o seu? Eu não sei nem onde eu quero morar. Você não está botando sua fé em ação. Você precisa sair daqui hoje convicto que você tem fé e que a sua fé precisa funcionar. Amém? A sua fé precisa funcionar. Eu falei aqui semana passada. A primeira coisa que eu adquiri do meu carro foi a chave. Fui no chaveiro, comprei a chave, falei: a chave do meu carro, e profetizava. Tem que ser assim na nossa vida. Amém? A fé precisa ser colocada em ação, em prática, porque quando eu coloco a minha fé em ação, o sobrenatural acontece. Amém? Você precisa acordar todo dia. Se você está doente, declarar: eu estou curado em nome de Jesus. Eu repreendo essa doença. Eu digo: doença, saia. E aperte, procure com fé. E seja qual for o problema, seja qual for a dificuldade, você tem que começar a ordenar. Jesus diz: você precisa dizer, você precisa declarar: saia daqui e vá para o mar, vá para bem longe, saia da minha frente. Você precisa dar comandos, você precisa verbalizar. A sua fé precisa ser manifesta em ação. Amém? A fé, ela tem um poder extraordinário. De quê? De fazer com que os montes se movam. É possível uma montanha se mover, sim ou não? Sim, Jesus disse que é possível. Ele amaldiçoou a figueira, e a figueira se secou. E ele disse: se vocês tiverem fé em Deus e disser ao monte: monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar, assim se fará como você disse. Se uma montanha pode sair do lugar, o que é o seu problema diante de Deus? O que é a sua dificuldade? Mas não, irmão, é agora. Deus quer fazer agora na sua vida, amém? Deus quer, Ele só quer que você coloque a sua fé em ação. E se você colocar a sua fé em ação, milagre vai acontecer. Você crê?
As crianças têm hora que tem mais fé do que a gente. Um dia desse, nós íamos para o rio, era numa quinta-feira, e eu disse, vai chover. E de repente formou o tempo. E então a Laura foi para o quarto dela, mas o Efraim, e a chuva não veio, e ficou o tempo nublado. E ela disse, bora pai, para o rio. E eu disse, mas se chover? Ela disse, não vai chover não. E eu disse, como é que você sabe que não vai chover? Ela disse, não, eu orei a Deus para não chover. E quando a gente está voltando do rio, choveu. Então as crianças têm fé, e nós precisamos ter fé também, amém? Porque a palavra de Deus garante. Se uma criança pode orar e a chuva cessar, imagine você, que tem um entendimento da palavra de Deus. Você tem um monte, vamos botar esse monte para ir embora? Se coloque de pé. Você vai declarar o monte, o problema. O monte que eu falo pode ser um problema, pode ser uma dificuldade, pode ser uma causa na justiça, pode ser uma doença, pode ser uma enfermidade, pode ser um problema que você está vivendo na sua casa ou na sua vida sentimental. Eu não sei, mas eu sei de uma coisa, que ele vai ter que sair, amém? Vai ter que ir embora, vai ter que sumir da sua frente, e ele vai sumir nessa noite. Feche os teus olhos neste momento, faça uma reflexão. Deus é o Deus criador dos céus e da terra. Não tinha nada, não existia nada, ele não olhou para o nada, ele simplesmente disse haja. Deus não olhou para o nada, ele liberou uma palavra, disse haja e houve. Não fica olhando para a dificuldade, não fica olhando para o problema, não fica olhando para a crise, para a doença, não fica olhando para o que você está vivendo, que está tentando roubar a sua fé. Olhe para Deus, o Deus que fez Abraão com 100 anos de idade ter um filho, o filho da promessa, o Deus que amaldiçoou a figueira e a figueira se secou, o Deus que ressuscitou Lázaro há 4 dias, ele estava morto há 4 dias, e ele ressuscitou Lázaro, o Deus que multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, não há nada impossível para esse Deus, ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e para todo sempre, e os mesmos milagres e milagres maiores ainda, ele quer fazer na sua vida. Ele só quer que você creia, ele só quer que você acredite, e coloque a sua fé em ação nessa noite, acreditando que milagres vai acontecer na sua vida. Nós vamos adorar o Senhor, e após a adoração, nós vamos ter um momento onde nós vamos colocar a nossa fé em ação. Você vai dizer ao monte, o monte vai ter que sair da sua frente, você vai ter que dizer o problema, e o problema vai ter que desaparecer. Feche os teus olhos e se renda a Deus de todo o seu coração. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua.
porta abrir, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, se curado for, se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Glória a Deus. Com seus olhos fechados neste momento, você vai abrir a sua boca neste momento e declarar para o problema, para a dificuldade. Talvez é uma doença, você vai dizer: doença, saia da minha vida. Talvez é na sua casa, você vai começar neste momento usar a fé que você tem em Deus. Tudo é possível ao que crê. Talvez é uma situação financeira que você não sabe como resolver, mas você vai declarar por meio da fé, em nome de Jesus, as portas abertas. Você não sabe como vai acontecer, mas Deus vai fazer um milagre na sua vida financeira. Deus vai fazer um milagre na sua saúde. Deus vai fazer um milagre no seu casamento. Deus vai fazer um milagre na sua casa, na vida do seu filho, da sua filha, do seu esposo, da sua esposa. Então abra sua boca neste momento e comece a usar a fé que você tem em Deus. Talvez você está desempregado. Comece a declarar que ainda essa semana uma porta de emprego vai se abrir, em nome de Jesus. Portas abertas agora. Eu profetizo que em nome de Jesus agora o desemprego saia da vida dessa pessoa. Eu profetizo agora a doença, a enfermidade bata em retirada em nome de Jesus. Saia dessa casa, doença, espírito de enfermidade, saia dessa casa em nome de Jesus. Meu Deus, se tem alguém doente na casa dessa mulher, desse homem, quando ele chegar, essa pessoa vai estar curada em nome de Jesus. Aonde ele estiver, aonde ela estiver agora, nós ordenamos que a doença bata em retirada, que a enfermidade saia. Meu Deus, se tem alguém doente, alguém enfermo aqui nessa noite, eu ordeno doença, eu ordeno enfermidade, saia em nome de Jesus agora. Bata em retirada agora. Sai desse corpo, sai da vida deste homem, sai da vida dessa mulher. Meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, eu oro neste momento para que todo monte, ó Deus, que tudo aquilo, meu Deus, que é uma montanha na vida deste homem, dessa mulher, ó Deus, que saia da vida dele agora, que toda barreira, que todo empecilho saia, ó Deus, e que o teu filho possa contemplar o poder da fé. Em nome de Jesus eu quero declarar o milagre de Deus na sua vida. Eu quero declarar o milagre de Deus na sua casa. Eu declaro restauração. Eu declaro vida financeira abençoada, restaurada. Eu declaro portas abertas. Que tudo aquilo que é impossível, que tudo aquilo que tem sido barreira na sua vida, que caia por terra e que o milagre aconteça em nome de Jesus. Que o tempo do extraordinário, que o tempo do manifestado de Deus aconteça agora na sua vida. Meu Deus, em nome de Jesus, move céus e terra, Pai, e o teu filho e a tua filha seja abençoada agora. Eu declaro em nome de Jesus que pessoas vão chegar na sua casa e vão ter boas notícias, notícias de restauração, notícia de milagre, notícia de promoção, meu Deus, notícia de bênçãos, em nome de Jesus. Eu declaro um milagre na vida financeira, meu Pai, meu Deus, em nome de Jesus, a dívida saia dessa vida, em nome de Jesus. Tudo aquilo que é dívida, meu Deus, que tem preocupado o coração do teu filho, da tua filha, que não sabe como pagar, em nome de Jesus agora, pelo milagre da fé, ó Deus, que haja uma provisão sobrenatural na vida deste homem, dessa mulher. Meu Deus, tira essa pessoa do fundo do poço, tira essa pessoa, meu Pai, da vergonha, tira essa pessoa da escassez, ó Deus, e faz ela viver, meu Deus, o sobrenatural na sua vida financeira. Pai, nós declaramos que tudo aquilo que é barreira, tudo aquilo que é empecilho na nossa vida, que saia agora em nome de Jesus, e que o milagre aconteça em nome de Jesus. E você que crê diz amém. Você crê? Levanta a sua mão e diga: eu recebo. Diga: eu tomo posse do meu milagre. Se você crê, aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Se você tiver fé e disser ao monte: monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar, assim se fará. E assim vai ser na sua vida. Você crê? Quando você tiver o seu testemunho para contar, nos procura, porque o testemunho ele é importante.
Se essa semana um milagre acontecer na sua vida, nos procure, para você testemunhar daquilo que Deus fez. Amém? Essa semana, Deus vai te surpreender. Você crê nisso? Amém. Essa semana milagres extraordinários vão acontecer, mas porque você vai manifestar a sua fé. Amém? Você que quer comprar a sua casa, você vai procurar a casa aqui na cidade, mas não tem um dinheiro. Irmão, você esqueceu que eu preguei aqui. Não é sobre dinheiro, é sobre fé. Você vai olhar a casa, amém? Você já vai manifestar isso em todas as áreas da sua vida. Na saúde, na vida sentimental, em todas as áreas da sua vida. Você vai pôr a sua fé em... Você tem que sair daqui pondo sua fé em ação, em prática, declarando um milagre, em nome de Jesus, amém? O nosso apóstolo, ele fala, Deus falou com ele na oração que ele ia para Israel. Sabe o que ele fez no outro dia? Ligou para a mulher, lá em São Paulo, na época, pelo orelhão, na época não tinha, assim, celular, era o orelhão, tinha uns orelhão, alguns lembram dessa época. Aí ele ligou para a mulher, lá da companhia de viagem, falou, ó, para você ver o que é a fé. Deus me falou que eu vou para Israel. Ela falou, vamos sim, Senhor, e tal, e o plano, e isso, custa tanto. Aí ele falou, não, ele disse que vai me levar de graça. A senhora crê? Ela disse, eu acredito. Aí ele, então, só vai mandar minha passagem. Desse jeito. Só vai mandar, se a senhora crê, Deus, a senhora vai mandar minha passagem, que Deus vai mandar alguém para pagar. Mas não é eu. A senhora crê, a senhora manda minha... Aí mandou o endereço. Passou uns dias, o que chegou lá? O pacote completo para Israel. Porque se Deus falou, Ele cumpre, amém? Agora, Deus falou que vai acontecer, você fez o quê? Eu não fiz nada, estou esperando. Não vai, irmão, tem que botar fé em ação, amém? Deus falou que vai te dar uma casa, então procura a casa. Se Deus falou que vai te curar, então começa a declarar o milagre, começa a profetizar e botar a sua fé em ação, em nome de Jesus. E eu creio que muitos de vocês já viveram milagres assim e vão continuar vivendo em nome de Jesus, amém? Nossa querida pastora Socorro vai orar, agradecendo a Deus por esse culto. Quarta-feira nós temos o culto de avivamento. Sexta-feira nesse ministério em nome de quem? De Jesus. Irmão, traz os doentes na sexta, irmão. Tem mães que oram? É amanhã? Aqui na igreja? Pronto. Amanhã, 7h30, vai ter as mães que oram aqui na igreja. Vocês estão convidadas a participar conosco, amém? Então, mães que oram, amanhã, 7h30. Sexta-feira de libertação. E o próximo domingo, é o terceiro domingo dessa campanha, o extraordinário poder da... Irmão, nós vamos ter muito testemunho aqui, vocês creem? Em nome de Jesus, você vai... Antes dessa campanha acabar, você vai ter que contar seu testemunho pela fé, amém? O milagre vai acontecer na sua vida, você crê? Amém, vamos orar. Amém, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos agradecer o Senhor por tudo que aconteceu aqui, amém? E pedir Ele que nos leve em paz para os nossos lares, amém? Fechamos os nossos olhos. Deus Pai, Deus Celeste, Deus de amor, Deus de glória, Deus Santo, Deus maravilhoso. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que foi feito aqui nessa noite, por toda a palavra, ó Deus, que foi determinada nessa noite. Que o Senhor venha nos abençoar, Pai, a vida de cada um. Quando sair por essas portas, Senhor, eles crendo que o milagre vai acontecer no nome do Senhor Jesus. Leva os seus filhos em paz. Dá uma noite abençoada. Amanhã um dia restaurado na tua presença, Pai. Que tudo venha a ser feito para a tua honra e para a tua glória. Leva seus filhos em paz, em nome de Jesus. Amém? Se você crê, dá uma salva de palma e cumprimenta o seu irmão com a paz do Senhor Jesus. Amém?